Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Nós atuamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre dúvida registral. Como de hábito, temos aqui Tiago Burtê, o nosso grande mestre das atividades registrais e notariais. Tiago, vamos começar falando a respeito do Instituto, dê um panorama geral sobre o Instituto da Dúvida Registral. Olá, meu amigo Rubens, agradeço as gentis palavras, com toda a modéstia, a gente está aprendendo sempre. Dúvida registral acontece diariamente dentro de um serviço notarial registral, a apresentação de títulos, a qualificação desses documentos, visando atender o princípio da qualificação que decorre do princípio da legalidade, que é uma atividade própria do serviço registral, tem que verificar se está tudo correto para fins de gerar um ato que seja e atenda os atributos ali do artigo 1º da Lei 6.015, artigo 1º da Lei 89/35, a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Tá? Então, o serviço registral está fazendo essa qualificação diariamente e isso às vezes não agrada. A gente fazer a qualificação e tentar dizer o direito, tá fazendo uma qualificação e às vezes tu não consegue fazer o registro porque tem uma mácula no título, tem um defeito no título, um defeito formal no documento, E daí o registro tem que fazer impugnação. Quando for feita a impugnação, tem que citar sempre a base legal que está fundamentando aquela exigência, para dar o direito da parte analisar aquela legislação, entender melhor o fluxo do registral ali e poder dialogar com o registro. Apresenta uma manifestação, tentando alterar o panorama, o convencimento do registrador, mas às vezes não tem o que fazer. E o registrador, ele não tem liberdade para aplicar ou não a lei. Diferente do magistrado. O magistrado pode interpretar a lei, e aplicar o caso concreto. O registrador não pode fazer isso. Senão, cada registro de imóveis ia dizer uma coisa diferente da outra. Em cada cidade, em cada circunscrição, ia ter um direito registral, isso não pode acontecer. Tá? Então, a aplicação do direito no âmbito registral é mais limitado. Tá? É questão formal. E o direito acontece no âmbito do dia a dia, no âmbito dos serviços notariais registrais, pelo implemento de requisitos. Às vezes falta um requisito. Tá? Então, e a dúvida surge disso. A dúvida registral, ela surge do quê? Dessa inconformidade com a exigência feita pelo serviço notarial registral. Tá? A parte ou não concorda, ou não tem como satisfazer. São esses dois elementos que estão no artigo 198 da Lei 6.015, que autorizam que se inicie esse expediente administrativo, que não é um processo, não é lide, não é um conflito, uma briga entre o usuário interessado no direito real, com o registrador. Não é isso. É só um procedimento administrativo que se utiliza para fins de verificar se aquela exigência está adequada para aquele caso. Muito bom. E uma dúvida a respeito da dúvida registral? Muito bem. Se ela se aplica apenas no âmbito do registro de imóveis. O artigo 198 e seguintes da Lei 6.015, ele está dentro da parte que trata do registro de imóveis. Porém, temos o artigo 296 também da Lei 6.015, que esse artigo ele diz o seguinte, que aqueles dispositivos do 198 se aplicam para as outras especificidades registrais também, ou seja, pode ter dúvida registral no registro civil das pessoas naturais, pode ter dúvida registral para pessoas jurídicas, de documentos, tá? É possível, não tem problema. Então, não é exclusiva a dúvida registral no registro de imóveis. As outras especificidades que estão lá na 89/35, que são da área registral, também podem se valer desse expediente para fins de verificar se está correto ou não uma eventual exigência do registrador. Lembrando que o registrador é registrador, ele quer registrar, ele vive disso, ele não quer impugnar, embora
a lei lhe imponha essa obrigação de criar essa verificação, né, para ver se o título está apto ou não, né, para que ele seja, o registro praticado, ele tenha o potencial de gerar efeitos perante todos. E esse procedimento de dúvida, eu imagino que ele tem alguns pressupostos. Perfeito. Poderia enumerá-los? Os pressupostos, então, são esses dois que eu procurei trazer, né, para materializar claramente para vocês, né, quando a parte não concorda com a exigência ou ela não tem como satisfazer. Eu vou pedir autorização para ler o artigo 198 da Lei 6.015, de 73. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicará por escrito, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer. Então, estão aqui os dois pressupostos, ou uma coisa ou outra. Tá? Será o título a seu requerimento com a declaração de dúvida remetida ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. Depois a gente analisa isso aí. Perfeito. Vamos lá. E quando o interessado ele concorda somente em parte, né, com aquilo que o registrador atestou para ele e determinou que o fizesse, ele reconhece que algo deve ser feito, mas que uma outra parte daquilo que foi determinado pelo oficial, ele realmente não acha que seja viável, factível ou simplesmente não concorda. Perfeito. Importante, você que trabalha no serviço de registro de imóveis, explique para o usuário para atender então a exigência que ele concorda. Por exemplo, faltou um documento para fins de fazer um registro e ele sabe que aquela exigência não tem como ser contornada, cumpra parcialmente aquela exigência, esgote o que ele concorda e submeta e permita a instauração do procedimento de dúvida só daquilo que não há a composição, que ele discorda ou ele não tem como atender. Por quê? Porque em sede de dúvida registral, a jurisprudência que diz que essa dúvida ela deve ser julgada prejudicada quando a parte concorda parcialmente, ou seja, não tem como o magistrado, que é quem vai resolver essa questão, um magistrado que na esfera administrativa, né, já vamos verificar quem é o suscitado, tá? Esse juiz que vai resolver, se a parte concorda parcialmente, ela não atendeu o pressuposto, que é da discordância não ter como atender. Logo, há inúmeras jurisprudências dizendo que essa dúvida está prejudicada, não tem porque o juiz analisar se a parte concordou. Então, esgote a parte que há como ser atendida, para submeter somente aquela partezinha sobre a qual está a controvérsia. Muito bem. E esse procedimento de dúvida, você poderia, numa síntese, dizer como que ele transcorre? Perfeito. Então, o documento entrou no cartório, né? Rogação, precisa da rogação, pediu o registro, foi protocolado e depois entrou na qualificação. Na qualificação resultou negativa, não pode ser feito por causa de uma exigência legal. A parte não concorda ou não tem como satisfazer, ela vai até o oficial e apresenta um pedido, um requerimento, como está no caput aqui, requer o oficial que seja suscitada a dúvida. Quem suscita a dúvida não é a parte. Não é a parte interessada, é o oficial. Então a parte primeiro ela movimenta, ela pede que seja suscitada a dúvida, ela requer que seja suscitada a dúvida, mas não é ela que suscita. Então ela apresentou o requerimento, o oficial vai redigir as razões, vai fazer uma peça que vai ser encaminhada para o judiciário, assim como uma petição inicial, só que sucinta, só trazendo aquele problema prático e concreto, né? Vai dar ciência para essa parte dos termos dessa dúvida, ou seja, no momento de redigir uma impugnação, a impugnação, a nota de exigência, ela é bem sucinta, é breve. Apresentar tal documento conforme o artigo tal da lei. Nas razões da dúvida, o oficial vai explicar um pouco mais, vai elucidar um pouco mais para o juiz poder bem analisar o caso, tá? E vai redigir uma peça mais elaborada, mais completa, trazendo doutrina, trazendo jurisprudência. Dá ciência para a parte acerca dessa peça, ou seja,
vai na casa dessa pessoa, vai fazer uma notificação, uma diligência externa, ou vai ligar, vai mandar um e-mail pedindo que a parte venha ao cartório para tomar ciência, vai ter, então, assinatura, materializando essa questão formal, né, tem que estar bem claro, bem formalizado para evitar um vício, né, a parte tomou ciência dos termos da dúvida e tomou ciência que ela tem o prazo de 15 dias para impugnar essa dúvida. Tá? Então, o oficial vai preparar também uma certidão de que entregou para a pessoa e que ela foi cientificada de que ela tem o prazo de 15 dias para ir no juiz apresentar a sua contestação. Tá? Então, entregou para a parte, o oficial pega e vai no fórum, entrega lá na vara competente. Né? E qual é a vara competente? Veremos oportunamente. Entregou lá, o que acontece? A parte pode apresentar a contestação, não é obrigatório, porque é matéria de direito, né? Não é questão fática, só pode ou não pode registrar. Tá? E o âmbito da dúvida também é limitado, não é para discutir questões de constitucionalidade, são questões formais que estão ali dentro daquele expediente. Tá? Ver se aquela lei que estabeleceu a exigência se adequa ao caso concreto, é isso que o juiz vai analisar. Então, chegou no processo, a parte pode apresentar contestação, se querendo, não é obrigatório. Se não contestar, não vai acontecer revelia, não existe isso. Tá? O juiz abre vista do Ministério Público e depois vem sentença, resolvendo a questão, pode ou não pode. Tá? Se for julgada procedente, quem que suscitou foi o oficial que é o suscitante. Tá? Se julgada procedente, significa que o oficial tinha razão e, logo, a consequência é que não pode registrar. Porém, se for julgada improcedente, significa que o oficial não tinha razão e aquele título pode ser registrado. Então, vai gerar o registro quando a dúvida for improcedente. Tá? Digamos que seja procedente, ou seja, razão do oficial, abre-se à parte a possibilidade de recorrer, recurso de apelação. Tá? Um recurso de apelação a uma instância superior, administrativa também, por causa da natureza desse expediente administrativo, e vai ser submetido ao segundo grau para analisar se aquela decisão judicial está correta ou não. Tá? E, a princípio, esgota aí. Vamos conversando conforme novas questões foram usando desse exemplo, determinada a improcedência, ou seja, o juiz analisou aquela dúvida e entendeu que o oficial estava errado. O documento deveria ser registrado. Como procede o oficial? Ele deve simplesmente registrar ou ele deve fazer alguma menção que houve uma dúvida e que por isso ele está registrando? Sempre importante, quando o resultado dessa dúvida for improcedente, que vai gerar o ato de registro, noticiar. Né? Observação, faz dentro do texto do registro, esse registro foi feito conforme determinação judicial, processo tal, pronto. Tá? É importante mencionar isso aí, muito pertinente essa questão. Por quê? Porque é questão da responsabilidade do oficial e questão da comunidade entender por que aquele caso teve um curso diferente, às vezes, de outros. Né? Quando o registrador tem aquele limite na lei, mas foi verificado que gerou um registro, não, esse registro foi feito porque naquele caso específico o juiz entendeu que era possível. Muito bem essa questão e é pertinente e importante o registrador mencionar isso aí. Uma questão que eu deixei passar oportunamente, quando a gente estava tratando do requerimento para suscitar dúvida, que é um pressuposto também para acontecer a dúvida, é que vocês precisam analisar o código de normas local para verificar se existe a possibilidade de suscitação de dúvida ex officio, ou seja, direta pelo oficial. De regra, precisa desse requerimento. A Lei 6.015 estabelece isso aí. Mas em alguns códigos de normas, em alguns estados, se verifica a possibilidade de uma suscitação de dúvida ex officio. Então, fiquem atentos a isso aí. Havendo a possibilidade, naquele caso específico, dentro dessa norma, pode ser utilizado. Aí não precisa o requerimento. O registrador vai suscitar a dúvida direta. Tá? Ou seja, a dúvida direta sem requerimento. Isso aí. Tá? Importante trazer essa reflexão também para vocês. Ou seja, é uma dúvida em que não há uma manifestação da parte interessada. Não. Ela é feita absolutamente pela visualização do problema pelo próprio registrador. Perfeito. Via de regra acontece quando vem um título da própria justiça, né? Por exemplo, vem um documento da Justiça do Trabalho que faltou um requisito, né? Para o registrador não impugnar e devolver para o juiz do trabalho, né, para não criar um conflito, às vezes tem autorização
no Código de Normas, a consolidação normativa, como alguns estados falam, para que, nesse caso, o registrador vai suscitar dúvida direta, vai ver com o seu juiz administrativo se aquele título pode ou não ser registrado sem aquele requisito. Tá? Então acontece essa questão também. Quem é o suscitante e quem é o suscitado? Muito bem, muito bem. Suscitante sempre vai ser o registrador. Nossa dúvida é que a gente vê a dúvida normal, tá? A dúvida registral conforme está na lei. Tá? Porque existe a dúvida inversa também, já vamos tratar sobre ela. O que está na lei é o seguinte, o registrador é o suscitante, suscitado é o juízo. O juízo da vara dos registros públicos, quando há vara especializada, por exemplo, nas capitais, ou no interior dos estados, quando não tem vara especializada, é o diretor do foro. Por que o diretor do foro? Veja que não é uma vara comum, é uma vara administrativa. Porque é a natureza da dúvida administrativa, não é um processo, não tem lide. Tá? Então, suscitante oficial, suscitado o juízo. No caso de dúvida inversa, que significa o quê? Que não foi observado o artigo 198, que a parte recebeu aquela nota de exigência e, não se conformando, foi direto na juíza. Não foi através do cartório. Não requereu ao registrador, como está aqui, que suscite dúvida. Ela vai direto, excelência, saiu uma nota de exigência, impugnação aqui do meu título, e ela apresenta isso direto lá no juízo administrativo, o diretor do foro ou na vara dos registros públicos. Essa se chama dúvida inversa. Tá? Isso não está na legislação, mas é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Tá? Acontece, não é o ideal. O ideal é cumprir o que está na lei. Por que não é o ideal? Porque a pessoa não tem a proteção do protocolo. Na dúvida, no caminho normal, como falei lá no início, requerimento, protocolo, né? O princípio da rogação, depois gerou o quê? O protocolo. Do protocolo foi a qualificação, ou seja, o protocolo ele segura aquele título até a sua resolução final, ou seja, aquele prazo de 30 dias, não existe aqui. Ele ocorre a suspensão, a prorrogação desse prazo de 30 dias do protocolo, que é a regra. Tá? Então, enquanto não houver uma resolução, vai para a dúvida, o juiz vai analisar, passa pelo Ministério Público, isso tem um tempo. Tem um tempo para ocorrer. Isso aí ultrapassa os 30 dias. Quando tem o protocolo, esse protocolo fica suspenso. Se forem entrando títulos contraditórios, nenhum pode ser registrado enquanto não resolver aquela dúvida. Vão ficando na fila, uma esperando. Proteção. Isso. Agora, na dúvida inversa, isso não ocorre. Na dúvida inversa, isso não ocorre. Fica assim, o protocolo significa o quê? O que está na matrícula, o João da Silva, por exemplo, né? Ele pode dispor do imóvel, mas tem um título lá no processo, no juízo, sendo analisado, né, se pode ser ou não registrado. Daí vira uma celeuma, vira um problemão. Tá? Quando o registrador instado a se manifestar nessa dúvida inversa, daí sim deve protocolar. Mas nesse ínterim acontece uma série de problemas que só ocorrem porque não foi observado o rito, o procedimento do artigo 198. Tá? E é sempre o juiz do foro que julga essa dúvida registral? Boa pergunta, boa pergunta. De regra, é o juiz administrativo, esse local, da justiça comum, da justiça estadual. Porém, temos que lembrar de duas exceções, a da Lei 5.972, de 73, artigo 3º, e da Lei 6739, de 79, o artigo 8º-A, parágrafo 3º. Ali fala na competência da Justiça Federal, no primeiro caso, e do Tribunal Regional Federal, no segundo caso, para apreciar a dúvida. Está explícito na lei, é o tribunal aí, suscitar dúvida para o tribunal e não para o juiz federal local. Tá? É quando há o interesse da União, nesses casos específicos de incidência dessa lei. Por exemplo, tem dúvidas julgadas quando a Caixa Econômica Federal está relacionada num contrato de financiamento, SFI, SFH, né? Tem uma alienação fiduciária, a Caixa Federal liberou. De regra, tem aquela competência. A Caixa Federal vai para a Justiça Federal. Nesse caso de dúvida, não. Nesse caso de dúvida, não. Por quê? Porque a matéria é administrativa, não é um problema específico da Caixa Federal. Quem resolve é o juízo da Justiça Estadual, o juízo comum. Tá? Agora, nesses dois casos que trouxemos, da Lei 5.972, da Lei 6739, estes sim vão para um juízo especial. Tá certo. E qual é a natureza da dúvida? A natureza da dúvida é um procedimento administrativo, não é um processo, não tem lei. Tá? Então, a decisão do processo administrativo, ele faz coisa julgada material, torna imutável aquela situação? Não.
É diferente de um processo judicial contencioso que se criou, o liame processual ali, e aquela decisão não vai gerar efeito pelas pessoas depois do trânsito julgado. Né? Nessa aqui não. Como é administrativo, o que for decidido ali pode ser levado para um processo judicial e alterado. Tá? Então não faz coisa julgada material. E também não faria, quer dizer, partindo desse princípio, o juiz não vai poder também estabelecer uma força vinculante, um efeito normativo em cima daquela decisão que ele teve? Tem casos que, para evitar reiteradas decisões em procedimentos de dúvida, porque cada título que está entrando tem um defeito, né? E o registrador não pode, por seu livre-arbítrio, determinar a registrabilidade ou não, precisa submeter para o juiz. E daí começam a acontecer casos repetitivos, o juiz pode sim estabelecer numa decisão administrativa, olha, para esses casos estou estabelecendo efeito vinculante, sempre vão observar essa minha decisão. Não preciso ficar julgando repetidamente o mesmo caso. Tá? É possível isso mesmo nesse procedimento administrativo. Essa questão já vinha sendo aceita na jurisprudência administrativa de dúvidas, né? E o juiz pode estabelecer esse efeito vinculante, efeito normativo. Vejam que no procedimento administrativo já vinha o que hoje a gente tem no processo. Né? Nas regras processuais estão consolidados aí, dessa evolução do nosso ordenamento jurídico com relação ao processo em si. No âmbito administrativo já tínhamos isso. Muito bem. Com relação à exigência feita pelo serviço registral, estamos vendo aqui o Instituto da Dúvida, mas o interessado ele pode ingressar diretamente com mandado de segurança, por exemplo? Excelente pergunta também. Como que ocorre a questão do mandado de segurança? Quando tem um outro remédio, né, e remédio administrativo, inclusive, não cabe mandado de segurança. Então, existem inúmeras decisões que dizem o seguinte, o foro adequado, o remédio adequado para ser utilizado nesse caso da impugnação não é mandado de segurança, e sim procedimento de dúvida. Então, onde cabe procedimento de dúvida de regra, não cabe mandado de segurança. Pode vir a caber mandado de segurança quando o oficial, por exemplo, ele está cometendo um ato abusivo. O oficial diz, não vou suscitar dúvida, está descumprindo o que a lei diz. A lei diz que ele é obrigado a suscitar dúvida a requerimento. Né? Então, eles não vão submeter. Então, ele está cometendo um ato arbitrário. Aí cabe um mandado de segurança. Contra isso, sim. Contra um ato arbitrário do oficial, cabe na segurança. Não contra ato de qualificação. Não contra ato de qualificação. E reclamação contra o descumprimento da decisão? Muito bem ponderado. Tem casos que são julgados, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, né, com efeito vinculante. Um exemplo é essa questão das certidões negativas de débito do INSS para fins de alienação de um imóvel, né, por pessoa jurídica. Né? É uma decisão que vincula toda a administração pública, inclusive serviços notariais registrais. Tá? Então, um registrador que continua aplicando a lei, nesse caso específico, uma lei que para o Supremo já foi tida por inconstitucional, em tese, seria possível uma reclamação no STF contra um registrador por não estar cumprindo uma decisão dessa natureza. Tá? O Supremo reconheceu que a sanção política condicionar um ato da vida civil à demonstração da regularidade fiscal da pessoa, né, para fins de um ato da vida civil, uma contratação imobiliária, né, se o Supremo disse isso, a princípio teriam que cumprir. Mas muitos registradores ainda estão com receio de cumprir isso aí por causa da responsabilidade tributária que eles têm. Né, mas faz parte do direito, tem que saber trabalhar, que o direito está em constante mutação. Se o Supremo disse, a princípio, né, tem que ser cumprido. Se não está cumprido, em tese seria possível uma reclamação. Fica só a referência aqui. Muito bem. E ela cabe contra qualquer impugnação? Ou seja, ato que envolva abertura de matrícula, de registro ou de averbação? Cabe. A lei 6.015 não restringiu isso aí. Cabe trazer aqui um exemplo, por exemplo, do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, na sua jurisprudência administrativa do Conselho Superior da Magistratura, ele limitou essa questão, mas é uma questão local de São Paulo. Lá se aceita o expediente da dúvida apenas para o ato de registro, contra o ato de registro. Quando está pretendendo chegar no ato de registro e houve impugnação, caberia dúvida. Mas se o ato que vai ser feito é de averbação, não seria procedimento de dúvida, no Estado de São Paulo. E sim,
um outro procedimento que existe lá. Tá? Então, isso é o Estado de São Paulo. Nos outros estados, que eu sei, pelo menos, conforme a Lei 6.015, que não criou essa limitação, uma leitura lá em São Paulo estrita disso, quando o registro, né? Mas não é o ato de registro em si, e sim todo o ato registral. Uma abertura de matrícula, registro e verbação. Quando houver alguma impugnação com relação a isso aí, cabe a dúvida registral, salvo o Estado de São Paulo, que lá é só para o ato estrito sensu de registro. E cabe recurso especial? Se a gente tem observado que existem decisões do STJ resolvendo questões de dúvida registral, ou seja, é possível, mas para o STJ não abriu a porta para todas as dúvidas registrais, senão seria mais um problema para o STJ resolver. Pode ser submetido a recurso especial quando se estabelecer uma controvérsia interna naquele documento. Né? Não é só a análise do aspecto formal, e sim se aquele aspecto formal tem uma repercussão jurídica que envolve terceiros. Se estabelecer uma controvérsia num expediente lá na justiça comum, primeiro grau, e essa questão foi sendo levada, aí sim o STJ está aceitando analisar procedimentos de dúvida registral. Tá? Mas não é regra, não é completamente aberta essa questão. E outro tema, poderia haver intervenção de terceiros num expediente de dúvida? O STJ não está aceitando a intervenção de terceiros no expediente de dúvida. A gente pode citar 2 julgados. Eu vou pegar para vocês aqui. O recurso especial 1.570.655 de Goiás e o RMS 39.236 de São Paulo. Então, a princípio, não cabe intervenção de terceiros. Tá bem? Muito bem. O tabelião pode ser parte no procedimento para defender o seu ato? Quando feita uma escritura pública, quem são as partes são os contratantes, ali, o outorgado e o outorgante, o vendedor e o comprador. Eles sim que têm a legitimidade para suscitar dúvida e se manifestar. A Lei 6.015 não reconheceu essa competência do tabelião. Porém, algumas consolidações normativas, alguns códigos de normas, se tem admitido que o tabelião ele seja um assistente simples da parte, né? Aquela que tem o interesse de alcançar o registro com aquele seu título, até porque pode ter uma sanção para o tabelião, uma repercussão de responsabilidade, que lavrou um ato, ele interviu na manifestação de vontade visando que a parte alcançasse um registro, não alcançou, não tem uma responsabilidade do tabelião? Pode até acontecer, né? Então o tabelião está autorizado pelos códigos de normas, então verifiquem se no seu estado há essa autorização para o tabelião ser assistente simples nesse procedimento de dúvida, defendendo a regularidade do seu ato, ou seja, é uma espécie de conflito entre registrador e tabelião acerca da registrabilidade ou não de um documento com base numa questão formal. Tá? Então, tem-se aceito, embora a Lei 6.015 não traga isso, a participação do tabelião apenas como assistente simples. Muito bem. Para terminar, Tiago, gostaria que você diferenciasse o procedimento da dúvida do procedimento da consulta. Muito bem, então a dúvida, o procedimento da dúvida é esse que está na Lei 6.015, que tem o vínculo entre registrador e parte e um título tentando acessar. O procedimento de consulta também existe e está no regramento administrativo de alguns estados, no Código de Organização Judiciária, né? Porque o juiz administrativo, o diretor do foro e o juízo da vários registros públicos, eles também têm a orientação, a base normativa, para orientar o serviço notarial registral, para disciplinar o agir. Né? Então, às vezes, não se tem um título para fins de gerar uma dúvida, mas se tem um problema que o registrador sabe que existe num contexto, numa cidade, né? Uma questão local, uma questão peculiar, e ele quer consultar o juiz administrativo acerca da possibilidade ou não dele agir. Né? Não temos, então, nesse caso, um título específico sujeito à qualificação, mas isso não impede de ser buscado no juízo administrativo uma orientação através desse procedimento de consulta. Mas para isso tem que observar o regramento local. Via de regra está no Código de Organização Judiciária de cada estado ou até em alguma consolidação normativa ou Código de Normas da Corregedoria
Geral da Justiça. Tá? Muito bem, bastante esclarecedor, muito claro, como sempre. Obrigado. Agradeço mais uma vez e continuem conosco. Tenham muito bons estudos.